Muito bem, pessoal, estamos começando mais um podcast da Ramp. O Ramp Gestão é o seu podcast para falar sobre gestão, estratégia e inovação. Tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais. Aqui do meu lado, então, para me apoiar nesse papel hoje, Douglas, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado, galera, pelo convite. Uma honra estar aqui de novo com vocês. Estava com saudade de vocês todos. Maravilha. Do outro lado da mesa, Lilian, tá um pouco mais distante. Hoje sim. Não faltou no episódio, né? Não, Johnny. Tô sempre aqui. Maravilha. E tu pode apresentar o nosso convidado da vez? Claro. Vou deixar ele mesmo se apresentar, mas vou dar as boas-vindas pro Duan. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada por ter vindo, Duan. Eu que agradeço. O último papo que eu tive com o pessoal do Bad Talks, a gente conversou, né, várias vezes sobre a Ramp, já me convidei e falei, cara, me convida pra ir lá, não foi eles que me convidaram, eu me convidei, então esteja gravado aqui, né? É aquela visita inconveniente, né, que tu fala assim, um dia vamos marcar alguma coisa, ele, sim, quando? Agora. Não, brincadeira. Às vezes foi sempre, cara, pô, me leva pra lá também, por que vocês fazem com os outros, não fazem comigo, cara? O que tem contra mim? Tô sempre aqui, tô no escritório direto, vim visitar antes de trazerem as mudanças. Então, pô, mas você era um convidado antigo da nossa lista. Então tá bom. Então não foi porque eu fui chato, então. Simples e direto, cara. Faz teu pitch pessoal aí. Se Vamos apresenta lá, rapidinho pra galera. Pô, tudo bem, pessoal? Meu nome é Duan, eu trabalho com tecnologia há 15 anos e atualmente eu tô à frente de um negócio que basicamente, o nosso intuito é desenvolver o ecossistema para desenvolver negócios. Então, a gente não se posiciona só como investidor, a gente não se posiciona só como aceleradora, a gente é um ecossistema mesmo e nós tratamos todos os negócios que a gente investe, que a gente conversa hoje como sócios. Então, a gente é sócio de negócio, a gente entra na sociedade para ajudar a crescer. Então, seja com dinheiro, seja com ajudando a fazer conexões, seja com ajudar a fazer venda operacional. Pô, tem negócio que, cara, a gente entra junto para fazer o dia a dia, para fazer código, para olhar o que precisar. Mas basicamente é com isso que eu trabalho e eu vim de tecnologia de tudo que é coisa, cara. Comecei no mobile, depois no mobile eu fui para a área do web, daí sites, enfim. E nisso cresceu, daí startup, daí hardware, daí instalar equipamento e puxar fio, depois acabamos fazendo a venda e tô aí hoje, né? Então, basicamente esse é o roteiro inicial, assim, da fila do pão, né? Tu imagina a declaração de imposto de renda de um homem dessa? Cara, dica importante, cara. Além de ter um consultor, que foi essencial para nós não tivemos a oportunidade de ter a Zuki como consultores no começo, mas o que fez a virada de chave foi a consultoria lá na PackID, que era a startup de software que a gente tinha. Outra dica importantíssima é ter um bom contador. Porque assim, tu vai ter muitas situações na tua vida que tu vai precisar declarar e às vezes tem coisas simples que é tipo engenharia contábil, que eles falam, não sei qual é o termo correto, mas que tu pode economizar muito dinheiro ou fazer a tua empresa lucrar mais só por, cara, aquela virgulazinha que muda, né? Não sei se vocês trabalham com isso também, se você ajuda as empresas nesse aspecto. Indiretamente, sim. Indiretamente, sim. Existem modelos de negócios focados somente nisso, né? Sim. Em ser específico em eficiência contábil, né? Eficiência fiscal e tudo mais. Então, é um mercado, inclusive. Sim. Então, para ver como faz diferença, né? Saber a lei e saber como... Cara, recentemente teve um cara que comentou comigo, eu sou esse cara que vai abrindo parênteses, então eu vou conversando e vou puxando. Mas um empresário que tinha Chapecó, ele tinha uma empresa que trabalhava com plástico e ele vendia o plástico direto. E daí ele começou a vender o plástico com a serigrafia, com a logo, e ele conseguiu reduzir muito o imposto, botando uma camada de serviço a mais, porque daí ele vende com... eu não lembro os números quais eram as diferenças, mas tipo, um tinha 15% e outro tinha 5%, porque um tinha uma camada de serviço, de serigrafia junto, ele vendia o serviço em conjunto com o plástico e não só a matéria-prima bruta. Cara, que baita jogada. E saiu de commodity para um produto com valor agregado. E por uma dica do contador. O contador chegou e falou, cara, tu pode fazer isso aqui. Só. Então, tipo, a engenharia contábil é importantíssimo no negócio, a gente esquece disso. No começo, o que a gente quer fazer? A gente quer meter o CNPJ lá, qualquer um, daí a gente não sabe se é MEI, se é simples, se é o que faz. Passa qualquer nota e faz tudo errado, né? Então, no começo é normal, a importância de... Primeiro, ter alguém bem capacitado para o serviço, né? E segundo, ter um especialista, né? Uhum. Acho que cada vez mais vai ter contabilidades nichadas, né? Para mercados, isso, né? Especializadas em mercados, né? Aqui em Chapecó mesmo, a gente tem várias... não negam atender outros setores, né? Mas priorizam atendimento, assim como nós, né? Priorizamos atendimento indústria e empresas de serviço. Varejo a gente atende, mas não é um cliente que nós prospectamos, por exemplo, né? Mas se bater na nossa porta, a gente atende também. A São Miguel tem uma que ela é especializada em contabilidade de políticos, partidos políticos, enfim. Até tem um relacionamento com o pessoal aqui de Chapecó, com o ecossistema. Conheci ele no Startup Weekend lá em São Miguel do Oeste. Cara, olha que mercado maluco, né? Tipo, pô, tem
um zilhão de coisa para declarar. E é aquele negócio que a gente fala de oportunidade, né? Muitas vezes a gente pensa que tem que reinventar a roda, né? E vamos pegar vários exemplos aqui da região, o cara não reinventou, pegou um modelo que está em São Paulo, um modelo que está acontecendo na Europa, e a gente tem a possibilidade de olhar o Brasil com esse deságio de informação, então tu olha, putz, isso aqui está acontecendo lá fora, vamos trazer isso aqui para cá e vamos fazer. Muitas vezes não precisa inovar, ter um negócio muito diferente, é só pensar e trazer para um mercado específico, para alguma coisa específica que funciona, né? E a Capton vem disso, então tá falando, né, para finalizar e puxar o gancho, a Capton, o nosso desafio é ajudar esses negócios iniciais a passar a jornada que a gente já passou. Então, quando a gente teve a empresa, a gente conseguiu ter ter uma boa escola. Então, a gente foi investido por pessoais da ACE de Curitiba, por exemplo, que a ACE na época era a maior aceleradora de startups da América Latina. E daí depois da ACE a gente foi investido pela FGV, através da GV Angels, na verdade, que são ex-alunos da FGV de São Paulo, junto com a TM13 de Curitiba, a Alievo Ventures. Então, pessoal muito bom, pessoal que fundou, por exemplo, a Bematec, ali o Marcel, eu estava no nosso comitê. Cara, uma escola absurda. Todo mês tu levar pancada num cara que fez uma venda gigantesca. O Vlado Teixeira, que era um cara absurdo. Assim, o Frank Sluzes, que era o diretor, se não me engano, da América Latina ou América da Microsoft. A gente foi investido pela Microsoft através da Venture depois. Cara, fazia isso aqui. Uma vez por mês nós conseguíamos sentar, olhar assim, tipo... Nós estamos fazendo essa cagada aqui, como é que a gente resolve? Cara, até essa escola é muito foda. E daí o que a gente... Pode falar palavrão? Pode. Tá, daí isso que a gente fez pra Capton. A gente falou, cara, a gente aprendeu muita coisa, mas eu quis sentar com galera que fosse como eu, assim, que fosse self-maker. Cara, ó, tipo, não vim numa família muito, muito rica, né? Na verdade, nada rica, mas... eu acho que eu bati, pode ter perdido o foco, cara. Vamos só fazer o corte aqui. Será que precisa? Não, tá certo. Só dá uma conferida, Cleo, se tá tudo certo. Vê se tem o foco ali, tá tudo certo? Tá, beleza. Eu não perco o foco. O foco não sai de mim. Essa parte... Não, essa foi boa. Essa parte dá pra deixar em preto e branco. O foco me procura, né? Mas, cara, a gente pegou essa experiência e eu falei, cara, quero juntar outra galera self-maker junto, assim, vamos montar um negócio pra gente olhar e crescer, porque foi galera que cresceu sem dinheiro. Pô, como é que... É muito diferente. É muito diferente tu pegar, tipo, criar uma empresa do zero, quando tu não tem algum tipo de apoio, a cabeça investimento. É diferente. E assim, tu tem que mudar muita coisa, cara. Porque a gente tem um ciclo, a gente se auto-sabota por um ciclo de escassez. Porque a gente, putz, tu tá acostumado a ter um limite máximo de faturamento. Tipo, tu olha pra alguém que ganha 25 mil mês e tu pensa, caralho, 25 mil mês é impossível tu chegar lá. Porque tu ganha 1, 2, tua família, a renda da tua casa é 3. E daí como é que tu consegue imaginar pra você isso mesmo? Então, tipo, talvez, às vezes é passinho por passinho. É uma mentalidade de escassez, né? Exatamente, cara. Uma mentalidade de escassez e às vezes, assim, a pessoa também não consegue, não sabe enxergar o potencial que ela tem, né? E talvez enxerga o potencial, mas tem medo, né? Ou se auto-sabota, né? E assim, a bagagem, né? Tudo que todo o tempo que ela levou e o quanto ela trabalhou e a força que ela colocou em cima daquilo pra conseguir o que ela tem hoje... É diferente de quem muitas vezes já tem essa base toda que vem de família ou vem de uma posição mais favorável. Exatamente. E aí você coloca na mesa o que tu perde e o que tu ganha, né? Cara, isso é muito louco. Lá em casa, assim, eu lembro da mãe me dizendo, né? Filho, se tu quiser ganhar dinheiro, trabalha bastante, né? E a gente brincava um pouco antes de começar a gravação aqui da loucuragem que é a nossa agenda hoje, né? Pros meus filhos, eu já faço um processo totalmente diferente, porque isso é programação mental deles desde criança, né? Então eu brinco com os piá lá, galera, se vocês quiserem ter dinheiro, sejam inteligentes. Então tu vai mudando, né? Cara, o nível exatamente. de consciência te traz uma possibilidade de evolução. Cara, eu gosto muito de definir o que a gente faz, né? Claro que a gente tem um histórico, a gente aprende, né? Nessa linha do dia a dia. Então, tipo, tem coisas que a gente vai deixar de ganhar. Então, por exemplo, eu não ganhei um conhecimento financeiro muito bom. Então, tipo, até alguns anos atrás eu era completamente analfabeto financeiro. Então, tipo, não sabia, cara, o básico, assim. Mas uma coisa que eu gosto de falar é que você tem que saber onde que é o teu lugar no jogo, cara. Basicamente, empreender ou ter... Cara, você vai saber qual que é a tua posição. Eu consegui descobrir há pouco tempo que eu não sou o cara que é o frontman, assim, de sentido de visual. Cara, eu não sou o cara que vai puxar, eu não gosto muito dessa exposição midiática, eu não gosto, tipo, não sou um Thales Gomes, um Alfredo Soares. Eu sou mais o CEO da RD, não sei se tu sabe dizer o nome do CEO da RD Station hoje, mas sabe quem é RD Station. Eu gosto desse perfil. Então, tipo, só que eu tive que desenhar isso na minha cabeça, porque na minha cabeça empreender era ser um cara que tinha exposição. Estar no front, né? Empreender é o cara que tem seguidor no Instagram. Esse cara é um empreendedor foda. Tipo, é o cara que tá dando as palestras lá no negócio. E a gente não dá esse valor, o devido valor pro cara operacional.
o cara que tá lá puxando no dia a dia, o COO. Então a gente sabe quem é o CEO, mas não sabe quem é o COO. A gente não sabe quem que é o CTO, não sabe quem é o CMO, não sabe quem é o CFO, cara. O cara, tipo, muitas empresas só tem resultado que tem por causa do cara financeiro lá dentro, por causa da condição psicológica do cara de conseguir aguentar as pancadas do dia a dia. Mas quem que aparece? O CEO. E daí eu pensava, putz, se tu não é o CEO, você não é o cara. Tipo, tu não é o empreendedor. E daí depois tu descobre, não tem nada disso. Empreender não tem nada a ver com a exposição. Tipo, tem muitos empresários, tipo, talvez falando dos grandes do Brasil, não são os caras que estão aparecendo, que estão num grupo, que estão participando daquele cenário de, tipo, não estão com o escritório na Paulista, não tá aparecendo no telão de Nova York, não tá na Nasdaq, mas é um cara muito bom. Tipo, a gente tem muitos exemplos que a gente já pegou, o cara da Geonex, não sei se vocês viram falar, 6,4 bi de venda. Uma das maiores vendas de private equity do Brasil, assim. Uma empresa que faz gelatina para um monte de coisa. Os caras são aqui de uma cidade de 7 mil habitantes. E não tem exposição. Teve reportagem no Exame e tal, mas, cara, o cara não é o Thales Gomes. Mas teve uma venda de 6,4 bi. E daí a gente não... Como não dá um destaque para esse cara não tá na mídia, a gente não se via. E daí quando eu conheci esses caras, fechando o capítulo Capital, eu conheci pessoas que fizeram isso, que tipo eram empresários que investiam uma porrada de grana, que tinham empresas que faturavam pra caralho, tinha uma margem de lucro absurda, que tipo estavam muito, muito, muito à frente de galeras que eu conheci, que eram mentores de São Paulo. E eu pensei, cara, esses caras são muito mais foda e não aparecem. Quero estar perto de vocês. E daí ali, tipo, um era antigo chefe meu, a gente conversou, e daí dali ele trouxe outras pessoas, a gente se relacionou. E a gente tenta trazer um pouco dessa cultura também, do tipo, ser operacional junto. Então a gente não é só investidor, né? Não é só sócio do negócio, a gente às vezes bota a mão na massa mesmo, o que precisar, porque a gente gosta de ver, vocês falam de ver negócios prosperarem, a gente gosta de ver os negócios crescer e tal, impulsionar, é isso que a gente fala. Por isso que a gente não é uma aceleradora e sim uma impulsionadora, né? Cara, isso é do caramba, assim, né? Porque quando você entende que você é o limitador da empresa, né? Esse tempo atrás eu fui num treinamento e o instrutor falou uma coisa que me chamou muita atenção, assim, ele abriu o treinamento falando isso e pra mim eu poderia ter pego minhas coisas e ido embora, que eu já tinha ganho o treinamento, né? Ele falou que você nunca vai construir nada maior do que você. E aí quando você consegue absorver isso e entender que qual que é o teu papel, né? Que é fazer os 6 ponto não sei quantos bi e não ficar lá na mídia conseguindo seguidores, cara, o índice de eficiência do processo ele é infinitamente maior, né? Então, eu costumo dizer isso, que teu coração ensinável, né? É uma característica que eu busco muito hoje no empresário de sucesso, numa pessoa que você vai contratar, porque é o cara que ele tá sempre com o coração aberto, não pelo ego, né? Às vezes a pessoa não quer melhorar um processo porque, não, eu construí assim, eu fiz assim, eu quero que seja assim, né? Então, cara, teu coração ensinável, a gente entender que a gente é de fato limitador, muitas vezes da operação da gente, faz com que a gente possa estar aberto a estar do lado dessas pessoas e aprendendo, evoluindo e construindo algo cada vez maior, né? Isso é uma característica extremamente importante para quem é empreendedor hoje, né? Cara, eu até falando aqui sobre pessoas, né? Depois vamos bater um papo sobre, trazendo já esse gancho, cara. Vocês fazem um negócio muito massa aqui que é o Enneagrama. Então, tipo, não sei se todo mundo, quem tá na audiência não conhece, procura sobre Enneagrama. E isso é bom para complementar, porque às vezes tu tá cobrando o teu sócio erradamente porque ele é o cara que tá na posição errada. Tipo, tu cobra ele porque ele, putz, tu não tá fazendo esses detalhezinhos, ok. Mas ele é o cara que é o trator, o cara que vai abrir a estrada. Ele não é o cara que vai arrumar e deixar o detalhezinho, assim. Tu tem que ter outra pessoa que é o cara do detalhezinho. Tu tá botando o cara de abrir a estrada pra fazer detalhezinho e não vai funcionar. Então, tipo, isso aconteceu na minha jornada. A gente teve vários momentos que hoje eu olho pra trás e penso, putz, aqui a gente tava errando nesse ponto. E principalmente eu tava me cobrando por um negócio que eu tava na posição errada. Tipo, eu gosto de olhar, gosto muito de basquete. Não sei se já assistiram The Last Dance? Não. O último arremesso final, acho que é em português. Na Netflix. Ele conta a história do time do Michael Jordan lá do Bulls, né? Que é tipo os 6 anos que eles ganharam. E, cara, cada um tem um papel. Tem o cara que é malucão, que vai e se jogava na bola e pulava por cima das pessoas. Cara, eu acho que aquele cara era essencial. Tipo, e eles precisavam deixar ele sair, fazer, tipo, ele ia pra festa, fazer os negócios, mas ele voltava e tava lá e ele que dava desempenho. Tinha o Pippen, que era o cara que escorava, mas não era o cara que era tão midiático quanto o Jordan, que era o cara que pegava a bola e resolvia nos últimos segundos. E, cara, nos últimos 5 segundos, a bola ia pra ele. Podia ter 5 marcando. Então, cara, cada um tinha um papel. E, às vezes, na empresa a gente não identifica, e daí tem 2 capitão, e daí gera choque. 2 técnicos. Não, às vezes tem 2 técnicos, não tem nenhum dentro da quadra. Tem 2 fora e, tipo, todo o time tá jogando perdido, porque tem que ter o lá dentro. E é 2 lideranças diferentes. Tu tem que saber se tu é o líder capitão, que vai receber a bola nos minutos final, ou tu é o líder técnico que vai orientar e vai deixar as pessoas seguir. Então, eu já entendi que o meu papel é líder capitão. Tipo, eu tô no dia a dia. Eu gosto de receber a bola e ajudar pra aqueles minutos. Tipo, eu não preciso estar jogando o tempo todo. Eu gosto de estar no jogo pra entender. A minha dinâmica mental funciona melhor assim.
Mas demorou. Tipo, eu precisei chegar nos 30 anos pra poder olhar e talvez daqui dos 30 aos 40 vai ser quando eu vou ter sucesso, que é o que o pessoal considera mais, né, sucesso de crescimento, assim. E já tá acontecendo nas empresas, isso é legal, porque consegui entender a cabeça. Porque eu fiz o Enneagrama 1 ano atrás. Até 1 ano atrás eu não fazia ideia de qual era o meu perfil, que tipo que eu era. Tipo, imaginava que era um tipo 5. Sempre pensei, putz, eu sou 5. Mas na verdade eu sou 7. Eu falei, putz, eu sou 7, cara. Como assim eu sou 7? Tipo, todo mundo que pedisse, cara, tu é 5. Não tem como tu não ser 5. Cara, eu sou 7. E daí dali tu evolui. Pô, agora o que eu tenho que mudar? Então, pra ser um 5 ou 7 evoluído, vai pro 5, né? Tem dessa direção, pô. Obrigado, inclusive, quem me ensinou. Foi muito bom. Isso foi muito legal, então. Eu acho legal que vocês fazem isso com pessoas e de trazer isso pro time, né? E começa internamente e vai pra tua equipe, né? Porque depois para você poder gerenciar de forma eficiente uma equipe, você primeiro precisa se conhecer, entender o que você faz por instinto e aquilo que você consegue trazer pro racional, né? E aí depois tu começa esse processo de multiplicação com o teu time, né? E é outro ponto bem interessante, né, Duan, pra gente trazer com empresários de sucesso aí, que é tu ter a hombridade de contratar pessoas mais inteligentes que você, colocar no lugar certo, né? E às vezes a gente traz até pessoas mais inteligentes que a gente, mas aí a gente quer dizer o que o cara tem que fazer, né? Qual que é o arremesso que ele tem que fazer e tal. O fator mais importante é dar liberdade pra ela mostrar o que ela é capaz de fazer, né? Porque senão a gente realmente limita as pessoas, né? E eu achei muito legal a tua fala, porque eu acredito que as empresas só vão crescer assim, quando a gente entender que não adianta querer fazer um peixe voar. Ele não voa. Ele vai nadar super bem, mas ele não vai voar. E eu também tô nesse processo aí de autoconhecimento e através dos testes de perfis e também a terapia, a psicanálise, que dói pra caramba, né? É um processo longo. Como muda, cara. É um processo longo e doloroso, assim, mas você começa a se conhecer e, assim, isso eu gosto e isso eu não gosto. E eu não preciso ir com a massa. Eu posso ir do meu jeito, no meu ritmo, né? E assim, quando a gente aprende isso, a gente começa a olhar as pessoas e entender aonde que elas se encaixam no nosso negócio, né? O que elas vão se sentir confortáveis. Semana passada a gente teve uma conversa aqui na empresa e eu percebi um erro que nós estávamos cometendo. E a gente tem uma pauta aí para conversar sobre isso, assim. Conta. Nem tudo. É sobre a exposição dos colaboradores. Ah, legal. Não tem nada de mais assim, a gente pode falar. Achei Algumas que era pessoas... treta, achei que já ia vir. Não, eu... Vai terminar na É que eu porta tô do acostumado com o societário, Bad Talks. O Bad Talks a gente vai daí. Qual que é a treta Mas aí? pode provocar. Porque eu acho que assim, é que algumas pessoas estão ok para exposição em redes sociais, em vários canais, e outras não. E não é porque elas não estão ok em se expor que elas não estão afim de contribuir com o negócio. Exatamente. A gente tem que entender a individualidade de cada um, né? Eu acho que isso é olhar para as pessoas como pessoas, né? Não aquilo que eu quero que elas façam para mim, aquilo que elas conseguem entregar naquele momento, né? E uma coisa bem importante é que a gente vai mudando esses perfis, né? Tem uma época que você é muito mais operacional, outra época você é muito mais comercial, outra época muito mais gerenciador, né? Então, eu acho importante a gente olhar isso, assim, olhar pro todo mas primeiro se olhar, né? Se autoavaliar para conseguir avaliar o outro também. E muda muito também da fase do negócio, porque tem fase, cara, que tu vai pôr todo mundo vender. Vai pegar todo mundo e dizer, galera, tá apertando o cinto. O financeiro vai vender, o RH vai vender, vai todo mundo vender, todo mundo vai olhar agora a lista de contato e mandar uma mensagem dizendo, cara, a gente trabalha com isso, você conhece alguém pra me indicar? Porque precisa. Tem fase que tu tem muito cliente que tu precisa saber, pô, agora ou contrato mais gente ou preciso tornar mais efetiva a minha operação. Então, tu vai ter que ser mais estratégico. Então, o negócio vai pedir que você seja uma pessoa diferente. Como o jogo é, cara. Então, tipo, isso tu comentou muito legal falando de basquete, cara. Não adianta fazer o cara infiltrar se o cara é armador. O cara tem 1,65, 1,70, 1,80, pro basquete é baixo, mas o cara tem 1,80 e tá fazendo o cara infiltrar com os caras 2,15. Ele vai levar toco o tempo todo, cara. Não adianta. Treina o cara pra chutar de 3. Treina o cara pra ficar de longe fazendo cesta. Então, às vezes é isso que a gente pegar. Aquele cara que, pô, esse teu perfil aqui vai funcionar bem aqui. Ou testar em outro lugar, cara. Vamos tentar ser ala, vamos tentar... Vai fazendo. Às vezes o cara não encaixa, então tudo bem, a gente vai perder pessoas, né? Então, acontece. E tem uma empresa que agora é recente, que eu tô tendo uma ligação muito forte, assim, tô muito próximo. E a cultura lá, cada um decide o que faz. Tipo, a cultura, cara, tu não tem cobrança, tipo, tem meta do todo. E daí tem metas específicas do setor, mas tu faz o que tu contribui.
Pô, se eu vi que tem um cara no mercado que faz sentido, que eu acho que esse cara pode contribuir pro time, eu vou lá, chamo ele, converso e trago pra fazer uma entrevista. E não tem nada a ver com recursos humanos. Eu não posso ser do setor financeiro, pô, traz o cara. Mas é maravilhoso isso, né? Não, porque normalmente o recursos humanos traz alguém que conhece pra ajudar a fazer entrevista, pra entender as skills, principalmente técnicas, né? Porque a soft é o RH que faz. Sempre é assim. Por que não, então, você mesmo já não gerenciar tudo isso, pensa, né? pô, Como tem se fosse, essa tipo, vaga centro aqui, de cara, custo. vou pensar, cara, e é muito legal, velho. Mas o que acontece? Tem pessoas que falam, cara, vocês não estão me cobrando. E vão embora. A pessoa do time que, tipo, não sabe se autogerenciar o tempo e, tipo, ter essa visão de buscar o negócio, a pessoa vai embora. É que então, nem tipo, todas as pessoas vão ter isso, né? A cultura daquele espaço é assim. Quando eu não ganhava trabalho nos meus antigos trabalhos, eu dizia, cara, é o melhor momento pra mim parar e estudar. E eu ficava estudando. Né? Ficava estudando. Não, beleza, agora veio mais uma tarefa fácil. Mas é bem isso que você falou. Tem gente que se sente perdida por não ter direcionamento. Mas eu acho que esse é o papel do líder nos tempos modernos, né? É você conseguir, que nem a Lilian falou, identificar se o cara é peixe, se o cara é uma ave, o que o cara quer fazer, e você colocar o cara no lugar certo, né? É por isso que o líder ele tem que entender cada vez mais de pessoas hoje, de cultura organizacional, né? Porque senão ele tá fadado ao insucesso. O que a gente faz, né? Na prática, né? Eu pego meu melhor vendedor, vou lá e promovo ele a gerente de equipe. Aí eu perco o meu melhor vendedor e não ganho um bom gerente e ferro todo o processo, né? Por quê? Porque a gente não entende de gente, né? Então volta naquele primeiro item que você tava falando. Eu me conhecendo, eu entendendo, eu começo a entender de pessoas, eu começo a ser o maestro da orquestra toda. Hoje nós estávamos com um cliente nosso à tarde falando exatamente isso, que o papel do líder não é mais dar resposta, cara. O papel do líder é fazer a pergunta correta, estimular que a pessoa traga a solução junto, né? Porque aí, senão, de novo, tu vai ser o gargalo da operação. De novo, tu tá sabotando o crescimento da empresa, né? Então, cara, eu acho que hoje é uma característica que é inegável para qualquer líder de sucesso, é que ele entende de pessoas. Ele, de alguma forma, inspira, de alguma forma, ele lidera, ele orquestra tudo aquilo, né? Arquiteta tudo aquilo e faz aquilo rodar, né? Cada instrumento separado é um sonzinho mais ou menos, né? Talvez até desagradável. Agora, quando aquilo toca tudo junto, cara, você vê que legal, que lindo, que fantástico isso, né? E entender, assim, que eu acho que todo mundo tá falando muito, né? Tá muito em alta falar sobre cultura, né? A cultura não é formação de robôs, né? Não é fazer mini você. Não é formação de robôs. Ou decoradores de missão, visão e valores, né? É, isso aí. Perfeito. A cultura é você conseguir encaixar o perfil das pessoas naquilo que a empresa prega, né? Mas não transformar as pessoas, robôs iguais naquela empresa, né? Eu acho que tem uma diferença aí. A gente... hoje ao meio-dia a gente conversava sobre isso. São pessoas diferentes. E eu falei pro Douglas, mas que legal, né? Porque a gente pode ter pessoas pensando diferentes no time com a mesma entrega. Porque senão a gente vira limitadores Desde que concordem comigo. Tu trouxe um gancho muito legal. Ontem eu e o Johnny jogando tênis. Antes do tênis, lembro que eu te comentei sobre um caso. Tem um SDR que tá entregando 3 vezes mais do que um SDR normal. Ele desempenha assim, cara, é absurdo. Depois você me passa o contato dele. Não posso. E daí esse SDR aí, cara, foi pedido pra ele. Tu quer virar closer? Porque teu desempenho tá muito bom. Tu quer tentar virar closer? Ou... O que tu quer fazer? Porque tu é um SDR muito bom. Talvez ele vai ganhar um closer ruim. E, tipo, o que tu quer fazer? E ele falou, não, quero continuar sendo SDR, mas tem como mexer na minha comissão? Consigo talvez entregar mais bem preparado. Uma simples pergunta. E, cara, olha, tipo, isso seria impensável pra mim 5 anos atrás. 4 anos atrás, 2 talvez, falar, cara, sim, o melhor SDR é promovido a closer, o melhor closer vira gerente de vendas, acabou, é isso que tu tem que fazer. E eu só mudei essa mentalidade quando eu conversei com o pessoal da RD Station, comentamos a segunda vez, patrocina aqui. E a RD, cara, eles têm 2 linhas de crescimento, que é a linha do cara que vai pra gestão e a linha do cara que vai pra especialista. Então o cara que é dev, que é muito foda, que tá crescendo no time, que tá subindo, normalmente o que acontece? Tu pega o cara e promove ele a virar gerente dos desenvolvedores. E o cara é péssimo com pessoas. Então lá eles têm um cargo de especialista. Que tu não vai gerir outras pessoas, mas tu vai gerir os projetos. Tu vai pensar na estrutura, daí tu vai promovendo o cara e o cara vai virando um especialista. E, cara, ele é especialista na parte tech, mas ele não precisa gerir pessoas, que é o que acontece com o gestor. Tu promove o cara gestor, o cara começa a ter uns abacaxi. Daí a vida do cara vira reunião e tal, o cara pede e vai embora. E volta a ser programador em outro lugar. Então, tipo, quando eu conversei com o Rodrigo, inclusive, Rodrigo, um abraço,
ele comentou sobre isso. Eu falei, cara, olha só, eu nunca tinha parado de pensar nisso. E eu comecei a aplicar isso nos negócios. E até uma pergunta para vocês como visão de fora, né? A gente como investidor e vocês como consultores, a gente tá no dia a dia do negócio. Tipo, nós, na nossa metodologia, a gente tá, né, em conjunto no dia a dia, mas a gente não tá tão operacional. Tipo, a gente faz uma coisa, levanta, olha a tarefa e tal, mas a gente não tá executando nada. A gente não é executor. A gente pode ser operacional em alguns momentos, mas não é executor. Como é que vocês veem isso, cara? Tipo, como é que vocês costumam trabalhar para ajudar a alocar o time no lugar certo, assim, que é tipo, aproveitar para aprender com vocês aqui. O que vocês costumam fazer hoje para tipo dizer, cara, que às vezes o CEO não é o cara que devia ser CEO. Tá vendo que o cara lá não devia ser o líder. Como é que vocês abordam esse tipo de coisa lá dentro? A gente começa pelo diagnóstico da empresa, né? Ou vou explicar um pouquinho qual que é, então, o produto da Ramp para entender aonde que a gente vai chegar nessa conclusão. Legal. Nós temos 5 fases no produto. Então, a primeira fase é o ciclo de inovação. A segunda fase é o diagnóstico corporativo. A terceira fase é a construção do planejamento estratégico e a construção do planejamento orçamentário. A quarta fase. E a quinta fase, a gente vai acompanhar e executar. Legal. Então, pensa que a gente passou aí 3 meses pensando e entendendo o negócio. Olhando para o mercado, olhando para a equipe interna, fazendo todas as entrevistas, análises, teste de perfil, várias ações que a gente realiza dentro da empresa. Quando a gente começa a executar, a gente vai elaborar ou reelaborar o organograma dessa empresa. E nesse organograma vão ter as atribuições necessárias para cada área, né? Para cada função. E a gente vai colocar lá o que acontece hoje e o que precisa acontecer. E aí a gente começa a ter certeza de que algumas pessoas não vão conseguir entregar aquilo que a empresa precisa. Talvez até ali, Duan, ela conseguiu. E isso acontece até muito... Até a fase da empresa, tipo, consegue, mas a partir daqui agora. Isso, e a gente ouve muito isso, né, dos empreendedores. Mas eu cheguei até aqui sozinho. Por que eu preciso agora de outras coisas, de outras pessoas? Por que eu tenho que tornar meu time mais sênior? A vida inteira eu consegui fazer isso com o júnior. Cara, eu já vi isso umas 2, 3 vezes, cara. A gente sempre contratou júnior e deu certo, a gente treinou a pessoa. Mas, cara, tá te faltando os sênior agora. E tem... Desculpa, Liliana. Não, pode ir. E tem 2 pontos importantes para destacar nisso também, assim, do ano. É que a gente tem um nível de envolvimento muito grande com o cliente, né? Uma das coisas que a gente sempre comenta com todos os nossos consultores é, cara, e se o dinheiro fosse teu? O que tu faria? Isso é um mochezinho que a gente usa muito aqui dentro, né? Então, esse é o primeiro ponto da gente levar um nível de envolvimento para dentro dos negócios muito grande, né? Cara, a gente não é só uma consultoria. A gente lida como se a empresa fosse nossa mesmo. Então, a gente compra essa dor de dono, né? E aí, o segundo ponto é que a gente acaba se tornando uma liderança dentro da empresa. E um dos papéis da liderança é ter conversas difíceis. O papel da liderança é ter conversas difíceis. O pior tipo de líder que existe, ou um dos piores, é aquele cara que ele não quer se indispor contigo. Aí tu espera uma promoção e assim, na tua cabeça, meu Deus, a próxima vez que ele me chamar vai ser a promoção. E na cabeça do líder, o líder tá assim, pô, mas o Duan não entrega nada, cara. O Duan não tá alinhado, eu não posso, eu tô pensando em demitir ele. Isso cria uma frustração gigante. Que aí eu fico com medo de te dar esse feedback, com medo de ter conversas difíceis, eu fico, não, beleza, vamos ver, né? Vamos ver. E esse desalinhamento, né? O não parar para ter conversas difíceis faz com que você ache que você tá sendo promovido, ou tá próximo de ser promovido, e eu tô totalmente descontente com a tua entrega. Então, esse papel, ele é nosso. A gente tem que sentar na mesa e dizer, cara, olha só, tu veio até aqui e você construiu uma empresa fantástica até aqui. Aí eu preciso entender, você quer ir além? Ou você quer continuar sendo, entre aspas, né, a mesma coisa, tendo o mesmo tamanho que você tá tendo hoje? Então, cara, é ter conversa difícil, é sentar com o cara e às vezes dizer, olha, você tá sabotando o crescimento da tua empresa. E essas eu tenho uma solução assim ou uma solução assada, né? E a decisão é sempre do cara, né? Mas ter essa conversa, né? Essas conversas difíceis, elas começam no dia 1. Porque para fechar antes do dia 1, né? Porque para fechar o negócio, a gente já fecha o negócio entendendo se o cliente quer mesmo que o negócio mude. E às vezes ele vai te contratar e ele não vai querer mudar. E ele vai começar com uma dor muito grande, né? Isso aí. Então, assim, na contratação, às vezes a gente fala, não faz sentido. Não faz sentido essa contratação. Aí contratou. A dor vai começar no dia 1, porque qual que é a nossa missão, a principal missão? Definir o que impede esse negócio de crescer. E às vezes é o próprio fundador. Muitas vezes cara. Muitas vezes. E assim, eu tô pegando o gancho. Eu passei por isso com os meus sócios no último empreendimento. Então, na PEC-ID, a gente teve um processo de consultoria. Cara, foi muito massa, porque eles falaram exatamente isso. O Paulo chegou pra mim e falou, Duan, quanto mais pessoas souberem o problema que tu tá tendo,
maior a chance de vocês conseguirem resolver o problema. E o Paulo chegou e falou, cara, ó, tu tem que fazer isso, tu tem que trazer pro teu sócio os problemas, porque tu tá carregando tudo nas costas. Ele me puxou pra um canto, tivemos várias reuniões, ele falou, tu tá entregando todos os que a gente tá pedindo. É o cafezinho. Cara, não, tu tá entregando, tipo, a gente faz lá, tinha as KPIs, as métricas, fizemos o KR, cara, tu seguia tudo, então metodologias funcionavam muito bem, eu entregava, cara, 90% a 100%, assim, sempre tava entregando tudo da maneira como eu achava que era o melhor, tipo, por conduzir, por ser o líder do setor. O Paulo me trouxe pra um lado e falou, cara, tu não tá trazendo os problemas pra galera. Tu tá resolvendo, mas a galera não tá vendo. Como eles não estão vendo a dor, tu filtra tudo, tu virou um grande filtro. E o resto tá bom. O resto tá acontecendo. E daí tu não traz o problema e, cara... Quando eu comecei a trazer, virou uma pandemia, assim. Um pandemônio, tá ligado? Tipo, quebramos o pau e depois andou. Então, e daí a gente aprende, tipo, um monte de coisa. A gente aprende que a gente tá cobrando errado a pessoa errada. Cara, às vezes tá cobrando errado a pessoa errada, cara. Tipo, tu pode estar tu tá olhando pro problema certo. Cara, esse problema aqui que nós temos na mesa. Mas eu tô cobrando a pessoa errada porque ela tá no lugar errado fazendo aquilo ali. Então, e tipo, perfil de pessoa, cara, pô, não alinhava. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que era meu sócio. Cara, eu adoro ele. E ele, assim... Enquanto ele estiver na casa dele, longe. Não, ele tinha um poder de relacionamento e visão de espaço que ninguém tinha, até hoje que eu conheci. Ele tem uma visão, ele chegava num lugar e conseguia fazer uma leitura muito boa. E a gente botou esse cara pra fazer coisa operacional. Cara, não funcionava, velho. E daí a gente cobrava, tipo, eu não cobrava ele, não era líder dele, né? Ele era um sócio, mas as cobranças que vinham não estavam alinhadas com a entrega dele. O setor que ele tava, não, tipo, podia ter sido criado um setor de growth lá dentro e dado pra ele. Pá, teria funcionado pra caralho. Porque era um cara que trazia um monte de ideia e teria funcionado. Cobraram ele da maneira errada. E acontece. Então, tipo, hoje o que a gente faz como investidor, e daí eu olho que os investidores faziam, porque às vezes o investidor vinha, ele trazia aquilo... Ele tava de fora, ele via isso acontecendo, ele falava, cara, ó, isso aqui tem que mudar. E a gente não conseguia entender porque estava dentro do negócio. Então, hoje, né, a minha vontade, né, de empreender nesse sentido de estar do outro lado da mesa foi por causa disso. Porque eu vi aqueles caras e falei, cara, quanto mudou, quanto que esses caras fizeram diferença para mim. Então, quero ser esse cara para fazer diferença pra galera. Como é que eu faço? Pô, com quem que eu preciso me relacionar? O que eu preciso fazer? Então, eu passei um tempo pensando de o que eu podia fazer, com quem que eu podia conversar, como é que eu poderia ser essa pessoa para eles. E daí surgiu a Captain veio disso, fizemos várias coisas e agora estamos juntos em vários projetos e conversando, tipo, troca a carteirinha direto, mudou completamente a maneira de eu ver e tá fora, assim, olhando, cara, putz, às vezes o pitaco é 15 minutos de reunião contigo que é o essencial. E a gente conversou num episódio, né, cara, o meu foco hoje, né, o meu propósito de vida é que todo o meu tempo com as pessoas que eu tenho seja o melhor tempo meu com aquelas pessoas. Então, se eu vou estar com vocês, tem que ser o melhor tempo que eu vou ter com vocês. Talvez o meu melhor não seja a expectativa de vocês, mas eu sei que tá sendo o meu melhor e tá tudo bem. E daí eu não me cobro mais e daí eu vou pra casa, eu durmo tranquilo. Porque, tipo, às vezes eu ficava pensando qual que é o melhor que o Douglas espera de mim e eu não conseguia alcançar, eu ficava frustrado. Agora, cara, o meu melhor é isso aqui. Entreguei isso aqui, cara. Se não tá bom o suficiente, pô, como é que vamos alinhar essa expectativa? E daí cara, tudo se resolve, cara. E esse processo de entender de gente, entender da gente e entender de gente, ele é libertador, né, cara? Porque ele te traz uma serenidade pro processo, ele te traz uma leveza quando você começa a entender que não é pessoal. Cara, é o processo. Né? E aí eu falo por experiência própria, eu sou um cara que eu tenho uma dificuldade gigantesca de receber feedback. É porque, cara, eu me esforço tanto, sabe? Sério, Douglas? Se você não tinha me lembra disso, né? eu nem ia perceber. Tu vê que ninguém percebe, né? Eu não vou falar o que eu ia falar. Eu disfarço bem. Quieto aqui. E, cara, quando tu entende que não é a pessoa, é o processo, é libertador, cara. É libertador. A jornada pode ser infinitamente mais leve, né? E eu falo por experiência própria que dentro da Ramp, né? A gente tem uma régua muito alta, cara. A gente ouve muito isso. Pô, a régua de vocês é muito alta. Cara, e é do caramba. É muito legal, assim, quando a gente consegue levar uma régua alta de forma leve, de uma forma serena. É normal a gente entregar um negócio e todo mundo, entre aspas, né? Criticar aquilo no sentido de, pô, vamos fazer melhor a próxima vez? Vamos evoluir isso aqui, né? E, cara, e tá tudo bem. Todo mundo sai, beleza, o próximo vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor. Mas, né? Mas é uma construção, porque não é fácil. E aí, de novo, alguns perfis têm mais facilidade, alguns perfis, inclusive, demandam isso, outros têm menos, né, facilidade. E isso se torna até uma dor se você não tratar isso de alguma forma. Né? Eu acho que isso está bem alinhado com o que o Doa falou sobre a liderança compartilhar aquilo que dói, né? Porque a tendência é o líder querer resolver tudo, blindar o time, né? Por
A tendência é E essa, até pela né? posição, né? Poxa, eu sou um líder, como é que eu vou deixar vazar isso, né? Isso, eu preciso tenho que entregar. aguentar isso aqui, Eu né? tenho que Mas hoje carregar esse problema, cara. É não meu, tem eu sou o como. líder. Hoje à tarde eu falava isso com um cliente nosso, exatamente essas palavras assim. Falei, cara, o teu papel não é resolver problema. O teu papel é fazer os teus liderados resolverem problema. Né? O teu papel quanto gestor é definir um alvo alto, audacioso e definir quais que são os dois parâmetros, né? Ele pode ir daqui até aqui. Qual que é o método? Exato. Talvez nem o método, Nem o método, né? às vezes. Nem o método. Às vezes o cara é melhor que você, às vezes ali o embaixo, né? objetivo é a gente dobrar essa folha no meio, beleza? Beleza? Todo mundo tá de acordo? Cara, um vai dobrar assim, outro vai dobrar assado, e tudo bem, né? E, de novo, aí requer um altruísmo muito grande, assim, eu acho que não é altruísmo, mas uma hombridade muito grande pra tu entender que tu não é o melhor da mesa, né? Junto com aquele treinamento que o cara me falou que a gente nunca vai construir nada maior do que a gente, ele falou exatamente isso. Eu fiz um questionamento, né? Pô, mas e aí? Tá pegando fogo lá no cliente, cara, não vou intervir? E aí ele me perguntou, quem te disse que a tua solução é a melhor? Cara, eu fiquei sem palavras, né? Eu fiquei sem palavras, não tem nem como argumentar com o cara. Então, a gente entender de fato que talvez a nossa solução não seja a melhor e estimular que a equipe traga isso, cara, vai te trazer um potencial de escala que hoje, você centralizando isso, você não tem. Né? Você não ganha em qualidade de vida, porque você vira refém da empresa, você não pode sair uma sexta-feira, final de tarde, pra tomar um chopp, jogar um tênis, como vocês fazem aí 18 vezes por semana, né? Porque a empresa para, né? E, cara, e o pior de tudo é que a gente escuta isso de empresários às vezes de forma orgulhosa, assim, não, se eu sair a empresa para. Eu digo, bom, quem nunca vai tirar férias na vida é você, né? Entende? Então, cara, é libertador. Quando você entende que de fato o teu papel não é dar resposta, é estimular a galera, é travar o valor lá, né? Ó, galera, nós vamos chegar aqui, tá? Tem que travar lá, tem que ser audacioso e você vai construindo a cultura, as diretrizes, os valores, que é o como que você... Não é o como, mas é até onde que a pessoa pode ir, né? Tu vai delimitando aquilo. Mas, cara, o processo tem que ser das pessoas ali, pra você não sabotar o crescimento. E o resultado valida, né? O resultado valida. Quando a gente começa a olhar para o resultado das pessoas, o resultado valida. As entregas que elas têm, e não é só resultado financeiro ou entrega de meta, é resultado de relacionamento com os colegas, de relacionamento com a empresa, de saúde mental, saúde física. É a soma de todos os pequenos resultados que você tem na tua vida pessoal e profissional. Vão validando o processo, né? E remete ao primeiro e maior causador de pedidos de demissão nas empresas, que é o ambiente, não é o salário. É o ambiente, cara. É o local, é como as coisas estão. A pessoa entende que ela não vai mais funcionar dentro daquele lugar. Ela não se sente mais bem. E esse é o principal motivo. Johnny, você não se sentir parte, você não se sentir bem, você vê que você tá indo todo dia para aquele lugar e não funciona. Esse é o principal motivo. É perfeita a tua colocação. Assim, a gente faz pesquisa de clima, implanta pesquisa de clima em todos os nossos clientes. 99,999, não vou dizer 100 porque eu não olhei todos os contratos passados e ativos, né? Que a gente tem aí, graças a Deus, muito contrato ativo. O item 1 é salário. Em nenhuma pesquisa, o item 1 é salário. Então a gente... Qual que é o item 1? Ambiente de trabalho e não sei se é ambiente de trabalho, teria que fazer um ranking de todos aí, fica aí uma atividade para nós trazer para o próximo. Ambiente de trabalho e oportunidade de crescimento. Legal. Que é ter a visão, e sabe qual que é a treta de tudo isso, cara? Que o bom pede a conta e o ruim fica. Esse é o pior de tudo, cara. Mas aí as pessoas fazem assim, ele saiu da empresa. Ele não saiu da empresa. Ele saiu do líder. Ele se demitiu do líder. 99% se demitiu do líder. Essa oportunidade de crescimento é muito legal, cara, porque assim, o que é oportunidade de crescimento para aquela pessoa e não para tua empresa? Então, tipo, não adianta fazer plano de cargos e salários e carreira e crescimento se o plano de crescimento para aquele cara não é o que ele quer, que é o que comentamos sobre RD antes ali. Cara, se o cara não quer ser um gestor de pessoas, ele vem ali, vamos pegar o consultores aqui. Cara, ele é o melhor consultor que vocês têm. Qual que é o próximo passo para ele dentro da Zuc? Ele vai virar um gestor de consultores? Às vezes o cara não quer gerir outras pessoas, ele é muito bom em executar, mas só que ele não tem mais espaço para ter mais projetos. Então, tipo, ele não vai conseguir aumentar muito o salário dele, porque ele tem uma quantidade grande de projetos que já tá... Vou pegar o gestor de tráfego. O cara consegue gerir 10 contas de tráfego por mês. O máximo dele. Ele chegou nos 10. Ele tem uma bonificação pelo tráfego que ele tá fazendo. Ele tem um máximo de budget que aqueles clientes vão fazer. Ou na cabeça dele, cara, ou ele vira líder de outros gestores, ou ele monta a agência dele.
Então tu não tá dando o espaço pro cara crescer. Tipo, cria alguma coisa, tipo, cria alguma coisa que não seja esse cargo de salário. Cara, existe esse ambiente aqui. Me diz o que tu quer fazer aqui dentro. O que tu gostaria de ser? Pra onde tu quer ir? Cara, tu quer ser um funcionário da Google? Beleza, cara, conforme o teu resultado, eu vou te ajudar a ter curso de inglês melhor. Vou trazer pessoas que trabalharam lá dentro pra gente falar. E, cara, talvez eu vou te ajudar a levar pra Google. Vou ser uma empresa que vai ser a ponte pra lá. Eu entendo que a gente vai ser um meio, mas aqui dentro tu vai ser o melhor funcionário até que tu chega lá, porque a gente tá te dando esse benefício. Cara, tu vai ver que muda... Cara, muda tudo o jogo, tá ligado? É muito diferente isso. Que uma das coisas que o Enneagrama me ensinou, né, foi isso, né? É que cada pessoa tem uma janela diferente. Né? E a gente, quanto empresário, erra muito isso, tanto como com pessoas, quanto com o próprio cliente. Porque aí eu vou lá, eu sou um cara que gosta de vinho Malbec argentino da região específica do centro ali. Gosto de todos. No nosso caso, sim. Foi um exemplo ruim, né? Foi um exemplo ruim. Enquanto vocês jogam, eu bebo. Faz curso de não sei o que chega e cheira, assim, isso aqui é terroso e aí chega veludado. Aí, cara, o veludo, eu brinco com o pessoal, eu nunca experimentei veludo pra saber se esse vinho é veludado ou não. Eu uso isso aqui é veludado, não faz sentido. Então, esses dias, já que chegou em casa, eu tava mordendo um sapato dela pra ver o gosto do veludo. Entendedor, aí, não tem sapato de veludo. Não sei. Volta pro vinho. E aí, o que eu faço? Eu abro uma loja de vinhos pra mim. Pro meu gosto, né? Aí eu vou fazer a gestão do meu colaborador pro meu gosto, né? E, cara, esse processo, ele é muito importante. Essa é uma chave que a gente tem que ligar. Aqui, por exemplo, a gente tem uma rotina de one-on-one com a galera que, cara, a gente fala do PDI do cara. E às vezes o PDI do cara não tem nada a ver com a Zuki, ou com a Ramp, ou com as empresas do grupo, né? E aí tu pensa, mas cara, eu vou ensinar o cara e vou perder o cara daqui a pouco, ou vou ajudar o cara a ser um trampolim pra outra coisa. Cara, pode ter certeza que naquele momento que ele ficou com você, ele vai ser eternamente grato, ele vai vestir a camisa, né? Às vezes a gente tem muito isso, assim, de olhar como uma perda de tempo, né? Mas o cara tá falando lá da vida pessoal dele, mas que perda de tempo. Aqui nós temos que falar da operação, da DRE, do projeto, da ferramenta que a gente tem que entregar. Aqueles 5 minutos que a pessoa falou da vida dele, cara, você tem ele 20 vezes mais produtivo durante a semana, ele tá muito mais comprado contigo, ele tá muito mais comprometido contigo, né? Então, acho que é mais uma mudança de chave que a gente tem que fazer de uma gestão mais antiga, né? Acho que vamos chamar de antiga, assim, onde que era fazer produção, não se exploda, não tô bem, cara, toma remédio, vai, vamos mais, né? Hoje em dia, de fato, existe um processo de humanização muito grande, né? De uma maneira geral, em negócios, em tudo, né? E eu acho que a gestão, ela tá caminhando, ou deveria caminhar para isso também, né? E às vezes é o contrário, né, Douglas? Às vezes você chega à conclusão que não tem nada a ver o colaborador com a empresa e a empresa com o colaborador. O importante é ele ficar ciente também. Ele chegar na conclusão junto, os dois conversando como, cara, com o relacionamento humano, cara. Talvez não faça sentido pra você agora. O que a gente pode fazer, cara? Vamos pra outra empresa, eu te ajudo a achar um lugar, cara. Tipo, ser humano o negócio. Porque tu divide a vida com o cara. Como é que tu não vai ajudar ele, cara? Perfeito. E pegando até o gancho, cara, o Marcelo, que é sócio da Capton, que também tá envolvido em conjunto com o projeto, mas o Marcelo, ele foi a pessoa que... Tipo, quando eu saí da PackID, foi uma pessoa que eu já, tipo, bem antes, já uns 6, 7 meses antes de, tipo, ter a saída, foi todo um processo para fazer a transição, porque, pô, tinha todo um negócio acontecendo. Nesse meio de processo, cara, eu chamei o Marcelo, cara, eu trabalhei contigo lá em 2014, tu me deu a oportunidade naquela época, tu me ouviu o que eu queria fazer. Tu não aceitou umas ideias minhas, porque ele era maluco, se tivesse dado certo poderia ter funcionado, tipo, eu vi depois, assim, e eu falei, cara, eu quero tá contigo de novo. Como puder. Como é que vai ser? E daí, pô, beleza, surgiu a Capton, conversamos ali. Daí depois, nessa linha veio o João. E aconteceu a mesma coisa com o João, cara. O João, cheguei pro João, cara, quero estar contigo, quero aprender. Quero fazer o que o Johnny faz aqui. É tipo, senta com uma galera muito diferente e ouve o que tá acontecendo. Cara, essa experiência... Quantos episódios já participou, contando todos os podcasts que tu tem? 300, 150, 150 pra cima. 150? Cara, mas só a WePlan tem 150? Só a WePlan tá batendo 80. 80? 90. Então, vamos lá, 150. Ele teve 150 oportunidades de conversar com pessoas e aprender. E eu queria ter essas 180 oportunidades com esse sócio meu. Eu falei, cara, eu quero estar contigo. Como? Cara, tanto faz. E daí, tá junto com essas pessoas me ajudou pra caralho, assim. Porque tu evolui, tipo... É outro Duan, cara. O Duan de setembro de 2021 e o Duan de... Nós estamos em abril, maio de 2023, não é a mesma pessoa. Tipo, eu não conseguiria conversar comigo naquela época e entender aquela cabeça. Tipo, até nós conversamos no Bad Talks.
Bad Talks, siga Bad Talks nas redes sociais. A gente falou muito do Bad Talks. Já falaram do Bad Talks, cara, a ideia é conversar e aprender, então surgiu disso de querer ouvir. E no Bad Talks a gente pediu pro Juliano, que dica tu daria pro Juliano do passado? E ele olhou pra nós e falou assim, não daria nenhuma. Eu sentaria do lado do Juliano do passado e diria, cara, me fala aí da tua vida. Cara, me fala que ele queria entender a cabeça dele daquela época, do tipo, dos 15, dos 18 anos. E daí eu parei pra, depois daquilo, cara, aquilo mudou uma chave na minha cabeça, assim, tipo, já faz uns 3 meses isso, uns 2 meses. E mudou a minha cabeça, assim, porque, tipo, eu vi que muitos funcionários que eu tive na vida e muitos sócios que eu tenho hoje e muitas pessoas que eu trabalhei como funcionário junto, depois como sócio, como gestor dele, cara, vinham pra mim e falavam, Duan, o que tu tá fazendo? Eu quero trabalhar contigo. E daí, mas eu aprendi com quem? Aprendi com o Marcelo. Que ele me deu, e daí você só sentar e falar, cara, como é que tá? Vamos tomar um café. Vem aqui, ó. Como é que tá no dia a dia? Tu não tá bem, cara. O que tá acontecendo? Tipo, ou, cara, eu sei que... Pô, e daí a pessoa vem, cara, eu tenho que ir embora. Vai, mas o que eu posso fazer pra te ajudar? Pô, vamos achar um lugar pra você. Daí muda, cara. O jogo, tipo, se torna... Tu não é mais líder do cara. Tipo, tu é uma referência. O Marcelo inspiração. É uma inspiração. Cara, é um mentor, né? Vira um mentor. E eu nunca tinha percebido que eu fazia isso. Então, tipo, quando a galera sai da PackID e vem pra mim e pede, Duan, o que tu tá fazendo? Tipo, quando o pessoal que trabalhou comigo pensa, Duan, tu tá trabalhando com o quê? Podemos... Tem alguma coisa que eu posso fazer em conjunto aí? Eu queria trabalhar contigo de novo. Ou encontrei no SW agora, tinha uma menina que era SDR e ela ficou, tipo, uns 3 meses lá. E daí um cara que tava com um mentor no evento falou pra mim, Duan, aquela menina falou muito bem de você, falou que trabalhou contigo, que você é muito legal e tal. E daí eu não tinha visto ela, daí eu falei, como é que tu tá? Conversamos um tempo, eu falei... Aí ele trabalhou 3 meses. E de volta eu falei isso, cara, que legal, cara, obrigado. Então, tipo, acho que esse esse, quando a gente fala, até eu tava olhando os pontinhos aqui, porque eu lembrei. Eu bati umas 3 vezes já na câmera. Problema. Se der alguma treta é culpa minha, tá, pessoal? Mas isso pra mim é o resultado no final. Então, o meu investimento aqui, eu vi que vocês tinham uma pergunta pra gente falar sobre investimento. O meu investimento é nas pessoas que eu quero continuar junto. Então, hoje, quando eu olho como investidor, cara, talvez o negócio, eu, o Johnny, o Bad Talks dê errado. Tipo, a gente não consiga manter o Bad Talks pro resto da vida. Mas eu quero continuar com o Johnny próximo por muito tempo. Então, isso é assim que a gente investe nos negócios. A gente olha, pô, cara, esse cara aqui eu gostaria de me relacionar. E até a gente abortou um projeto recente por causa disso. A gente sentou na mesa, cara, vamos fazer esse produto. 7 sim. Teve 7 pessoas que falaram, cara, eu quero pagar esse produto. Ticket bom, 50 mil. Ticket bom, interessante. A gente falou, não vamos fazer. Porque um cara me perguntou, Leandro da Amplimed. O Leandro falou, cara, essas pessoas que estão aqui na mesa que você convidou, tipo, né... Esses outros caras que tu tem pra trazer, quantos deles tu seria sócio? E daí eu falei, não sei se seria sócio esses caras. Por que tu quer discutir negócio com esses caras aqui? E daí eu falei, cara, por que eu tô querendo discutir negócio com pessoas que eu não seria nem sócio, cara? Tipo, por que eu vou trazer? Não precisa desse produto, cara. Não precisa trazer. E tipo, a gente, né, pivotou, mudou a ideia, tipo, trocou o ticket, trocou as pessoas pra continuar tendo esse momento e fazendo, porque a ideia era muito boa, mas a linha de raciocínio foi pro outro lado, porque eu comecei a olhar e falei, cara, eu vou dedicar 1, 2, 3 horas por semana com pessoas que não agregam tanto. É massa. Aí tava saindo a tese de investimento nossa, que é, tipo, estar com pessoas que geram valor, não só com negócio, tipo, pro dia a dia da gente, entendeu? Eu fiz essa pergunta essa semana pra uma pessoa também. E mesmo padrão, assim, em relação à sociedade, né? Tá, e aí? Me conta da pessoa, né? E aí, essa pessoa que eu estava conversando, perguntando de um terceiro, né? Que tinha proposto na sociedade, ela começou, não, porque operacionalmente isso, aquilo, aquele outro, porque conhece tecnicamente isso e tal. Eu refiz a pergunta, eu disse, não... Eu te perguntei, me fala da pessoa. Eu quero conhecer caráter, eu quero conhecer o jeito, eu quero conhecer... Cara, tu vai passar, às vezes, mais tempo na vida do que com um filho teu, do que com a tua esposa, às vezes, né? Então, cara, a sociedade tem muito disso, né? Desse match, né? Cara, se não for gostoso, se não for leve, se não for bacana estar conversando contigo, tomar um café contigo, não faz sentido, né? Se o propósito for diferente, se às vezes até o momento de vida é diferente, às vezes o propósito é o mesmo, mas o momento de vida é diferente, não faz sentido. E são pessoas para vários projetos diferentes, então, tipo, pode jogar tênis com o cara, tu pode ter um relacionamento, mas, tipo, talvez tu não vai conseguir desenvolver e desempenhar de uma maneira que vai ser saudável, tu não vai prosperar como poderia, porque não é o perfil, né? Então, é isso aí. Eu acho que isso tem... Pegando o gancho do Duan, tem muita relação de quando as pessoas vão embora desse plano, né?
Quando a gente se despede de alguém, quando a gente sente saudade de uma pessoa, nunca foi o quanto ela nos deixou financeiramente, né? É sempre o que ela nos proporcionou, né? É uma conversa, é um abraço, é um cheiro, é sempre relacionado a um sentimento, algo que ela nos contribuiu como pessoa, né? E eu acho que as relações de trabalho, elas também são iguaizinhas. É o quanto a gente consegue contribuir com as pessoas e quantas pessoas contribuem com nós também, né? De ter esses mentores de vida, assim, que a gente possa tomar um café e trocar uma ideia. E assim, realmente, assim, abrir o coração e perguntar coisas simples, né? Que talvez, assim, não sei se eu tô indo pelo caminho certo. Me orienta. Hoje eu fui tomar um café com a Mayra. Vocês conhecem a Mayra Alves, né? A gente entrevistou ela, a gente boa demais. Fizeram um podcast com ela também. E eu falei, Mayra, eu não quero te vender meu produto. Eu sei que tu tem uma estrutura legal, mas eu quero apresentar ele pra você, porque você é minha amiga e super sincera, e você dizer pra mim, assim, onde que eu tô errando? O que você, numa visão de compradora, sente falta? O que você sente que tá redundante? Eu quero te ouvir. E ela falou, sério? Eu tô bem feliz que você... Eu falei, mas é lógico, porque você... É uma referência pra mim, tu nem sabe, né? É uma referência, é minha amiga, eu sei que vai fazer, né, eu sei que vai fazer comentários sem me magoar, né? Construtivos. E isso, assim, eu levo pra vida. Esses dias, as minhas reflexões são no banho. Esses dias eu lembrando disso, assim, eu falei, essa semana um amigo tá de aniversário. Da onde que eu conheci ele? Do trabalho. Nossa, como a gente troca. A gente conversa desde baile funk na favela. Nunca fui, mas teria interesse de conhecer. Deve ser divertido. Deve ser divertido. Deixa eu só fazer uma anotação aqui para isso. Vamos botar aqui esse cheque na vida. Até investimentos. E aí, assim, eu penso, nossa, como é importante essa troca, como é importante, assim... E hoje eu, na minha vida, a maioria das pessoas que são minhas referências, assim, eu conheci no trabalho. No trabalho, assim, que eu posso ligar e falar assim... Nossa, eu tô precisando tomar um café. E aí, a vida muda, assim, a partir daquele café. As coisas se ajeitam de novo, né? E as histórias, tipo, eu gosto, quando eu começo a fazer uma palestra, um negócio, eu boto a imagem do Forrest Gump. E daí eu coloco ele bonitinho, sentado no banco, e falo que normalmente eu gosto de contar histórias como o Forrest Gump, assim. E daí eu boto outra que ele tá correndo, que ele tá barbudo, cabeludo, eu falo, tô nessa fase do Forrest Gump, mas... né, e toda história, eu vai ver que eu citei várias vezes, se você tá ouvindo, pessoas. Porque é isso que fez toda a diferença, cara. Tipo, quando a gente fala aqui, só falamos sobre pessoas, gestão, investimento, tecnologia, até dá pra pegar o último gancho de tecnologia. O Júlio foi uma pessoa que, tipo, eu admirava, que falava, cara, esse cara aqui é muito bom, hoje tem a oportunidade de ser sócio. Mas tudo veio de pessoas, cara. Porque, tipo, tem pessoas que mudou, assim, o Maurício, vou mandar um abraço pro Maurício, ele era financeiro na PKID, tipo, ele era... tipo, financeiro ganhava pouquinho, assim, tipo, né? E eu também tirava pro labore super baixo, assim, e aí nós dividia a marmita. Que, tipo, 15 mil por mês só. Não, tipo, ganhava, sei lá, 1.200 e ele ganhava também uns 1.500 e funcionário, uns 2.500. Cara, nessa linha, tipo, não, né? E a gente dividia o almoço, cara. E eu não lembrava dessa história. Tipo, lembrava que lá no começo a gente pedia uma marmita pros dois, porque daí ficava mais barato. Porque a marmita, tipo, cara, tipo, era, sei lá, 15 pila, ficava 7,50 cada um. Às vezes levava um suco, ou pegava o café da empresa e tal, pra reduzir. E daí, agora recente, tipo, um ano atrás, ele veio pra mim e falou, cara, tu lembra que nós fazia isso? E ele, obrigado e tal, pô, que massa, que bom que tá dando certo as coisas pra você. E eu falei, cara, que massa, velho. Tipo, eu não lembrava disso, a gente fazia isso, tipo, eu não lembrava daquele momento. Eu lembrava, tipo, que nós almoçávamos juntos, mas eu não lembrava que eu não tinha dinheiro pra comer uma marmita inteira. Então a gente dividia, tipo, cara, pedia e via o que dava, sabe? Comia o que dava, assim, tipo... E é muito louco, cara, tipo, a pessoa... E daí ele falou... E aquilo lá marcou muito ele, tipo, pô, tô junto com os C-level da empresa, enfim, né? Tipo, já tava com alguns funcionários, mas a gente tá dividindo marmita aqui junto e fazendo. E daí ele veio pra mim e falou, cara, isso aqui mudou, tipo, isso aqui foi legal, obrigado por isso, tipo... Aquele momento pra mim foi legal, assim. Então, tipo, todas as histórias que eu conto normalmente envolvem pessoas, porque aquelas pessoas me marcaram. Então não é por causa do momento, não é por causa da marmita, mas, tipo, talvez daqui 10 anos a gente vai fazer a mesma coisa. Aí o Johnny disse, cara, pô, o Johnny era o cara que fazia os vídeos, nós entrevistava a pessoa, pô, fomos na inauguração da Vespa, lá tomamos um vinho junto, conversamos sobre a caminhonete azul.
Então, tipo, essas pessoas nesses momentos específicos da vida, aqueles conselhos que deu, tipo, cara, pô, não gosto de pessoa. Lembra que você me falou aquele dia? Me falaram que eu não gosto de pessoa, eu tô puto da vida. E daí, 2 meses depois... O que comprova que eu não gosto. 2 meses depois... Fiquei 2 meses sem falar com a pessoa que me disse isso. Aprendi a lidar com isso e não sei o quê. Daí, tipo, 1 mês depois, cara, que massa, evoluiu, eu tô aqui, porque daí tu fica, cara, aquele aprendizado que tu teve, aprendi também junto, comecei a refletir, daí combina com o que o Juliano contou naquele dia, combina com o que a gente vai conversar aqui, que eu vou levar tudo isso vai construir. Então, sempre as histórias vêm pessoas, cara. Então, a tecnologia vai mudar, as pessoas, tipo, a maneira de gerir vai mudar, a empresa que tu vai estar vai mudar, talvez vai ter mais de um negócio, você vai mudar, mas as pessoas que construíram é o que vai ficar. Então, por isso que deixa saudade. Por isso que as pessoas, tipo, quando tu perde alguém querido ou tu perde alguma coisa, deixa saudade, porque tu vai lembrar daqueles momentos que fez a virada na chave. Então, todas as viradas de chaves na minha vida são de relações boas e ruins com pessoas. Então, tipo, não só pelo lado bom, mas, tipo, cara, tem relação, tipo, cara, pô, fiz sem fazer um NDA com o cara e o cara copiou uma ideia na caruda. Tu olha lá e tu pensa, putz, cara, esse cara não é um cara confiável. Eu me abri, fui honesto, tipo, trouxe e o cara não foi. Marcou também. Só que o segredo é aprender com as duas coisas. As duas coisas. E esses 2 momentos, tipo, todos os gatilhos que eu tenho na minha vida são de, tipo, putz, essa pessoa aqui foi essencial pra mim. Então não é aquele momento, não é aquela empresa, não é aquele negócio, mas aquela pessoa. Acho que no final é isso. Isso aí, galera. E para endossar toda essa fala do Duan sobre pessoas, né? A gente tem a prova do crime. A gente tem a prova aí que a nossa reflexão de fechamento do ano 2022 do Bad Talks, a fala do Duan é justamente com relação a pessoas. Então, se você quiser saber mais, tá lá o nosso Reels pra você assistir. E o Duan fala sobre pessoas novamente, então fica lá a mensagem dele. Beleza, galera? Fechou? Acredito Batemos o check? Não deu todos os checks aqui, mas também, né? Essa galera aí com esses assuntos aí, é meio que impossível colocar isso dentro de 1 hora, né? Mas é que assim, eu e o Douglas, no último que a gente participou junto, foi uma cagada, assim, a gente conversou... Fale por você. Né? Se deixar, a gente fica 5 horas conversando. Olha, eu ouço lavando louça, eu precisei de 3 louças pra ouvir o último de vocês. Ou tá comendo pouco em casa, tá sujando pouca louça, ou realmente fizer Não, mas que lavar louça é pôr na lava-louça e deixar, fechar a portinha desse isso também. Não, lá é... A raiz, lá é a raiz. É no manual, é no manual. Legal. Beleza, então agradecer, Edu. A gente sabe que também teu tempo é escasso, né? E agradecer pelo tempo, compartilhar isso com a galera. Também acho que vai dar umas viradas de chave, vai fazer cair uns disjuntor da galera também. Quando tá pensando, né? Cai, volta e faz a virada de chave. Muito obrigado pelo tempo e é isso aí. Obrigada, Duan, de novo. Esperamos pra próxima. Ah, pode, eu venho, com certeza. Tô só pra tu me devolver o almoço agora. Não, o próximo vai vez ter por tua vinho. conta. O próximo vai ter Sem vinho. de marmita. Não, é sem dividir marmita dessa vez. Cara, obrigado aí por todo mundo que tá assistindo. Parabéns pelo projeto, tá muito legal. Eu gosto de ouvir. Acabou que agora eu parei de consumir coisas de São Paulo, parei de consumir outras, assim, tipo... Porque tem muita coisa regional que a gente tá fazendo aqui e daí eu ouço meus amigos e eu vejo como eles estão pensando e, pô, às vezes eu ouço no podcast, como é que tá isso aqui, cara? Tá legal? Então, obrigado por esses movimentos. Johnny, parabéns aí por tá auxiliando várias pessoas, mas principalmente vocês, porque apoiaram o Bad Talks também. Então, o Azul, que foi quem patrocinou até agora, a vida existe lá no começo por causa de vocês. E espero que a gente possa fazer mais negócios e a gente fazer mais coisas juntos. Beleza, galera? Valeu. Isso aí, ficarão eternizados no podcast, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Valeu. Valeu, Valeu, galera.